Expanda sua consciência conhecendo todos os campos da humanidade, numa visão fora dos padrões terrestres. Aqui, o foco é o despertar e a evolução do ser, buscando clarificar a verdade por detrás da Matrix, mesmo sendo apenas uma parte do todo. Que a visão cósmica possa adentrar em seu coração e expandir a sua mente, desvendando uma nova gama de possibilidades sobre esse universo e essa realidade. Somos energias manifestas por nossa própria vontade de experienciar. Está pronto para expandir seu universo pessoal? Siga nosso canal para mais explorações espirituais. Juntos, poderemos desvendar os mistérios cósmicos e manifestar realidades poderosas e transformadoras. Aventure-se conosco nessa jornada multidimensional de descoberta e inspire sua essência. Exohistória. Antes das duas grandes raças raiz, abordadas nos episódios anteriores, se desenvolverem na Terra, já existia uma raça que habitava o planeta, a Hiperbórea. Desde aquela época, essa civilização é responsável pela rede de Agartha, os Hiperbóreos. A origem desse nome surge com os antigos gregos. Em suas diversas obras e lendas, mencionava uma raça altamente desenvolvida, vivendo no extremo norte do orbe terrestre, para além do vento do norte, que era conhecido como Deus Bórea. Assim, essa região pós-Bórea seria a Hiperbórea, com um povo sempre jovem denominado de Hiperbóreos, com seus aproximadamente 3 metros e 60 centímetros de altura. Algumas citações dessas antigas obras gregas falam que essa terra era habitada por deuses com seus grandes veículos voadores. Cruzando um pouco com a ufologia, aparecem muitos traços de extraterrestres e suas naves, além da sua longevidade. Outro ponto curioso é que em algumas escrituras é mencionado que Pitágoras é um descendente desse povo das estrelas. A região possível da existência dessa civilização seria de fato a região norte do planeta, que ainda era quente, pois no início da sua existência o clima era agradável e quase tropical. Observando que nessa época os polos se encontravam em outros pontos. Nesse momento, a segunda raça raiz vem do espaço, integrando o manto da criação planetária. Seres meio felinos e meio humanos de densidade mais leve que a matéria, quase astral ou plasmática, sem sua forma física no 3D. Eram seres detentores de muita luz e que ao longo de eras foram se densificando para fazer parte dessa rica fauna e contribuir para uma civilização próspera e harmônica. Entretanto, ao final de um longo ciclo, a Terra chega no auge da mudança de seus polos, e aquela que um dia foi uma região coberta de grandes matas e belezas exuberantes, deu lugar ao Mar Branco de gelo e logo em seguida ao desaparecimento final de seu continente com os desastres naturais, deixando no lugar apenas água congelada. Ao longo do desenvolvimento de sua transformação foram se densificando. Assim, na virada de polo, os hiperbóreos precisaram migrar para regiões mais atrativas e se estabelecer em locais onde não poderia ser afetados. Assim começa o desenvolvimento da rede de Agartha. Nesse período de pós-transição, os lemurianos começaram a se desenvolver na Terra. Exociência. Abordado no episódio 2, o Vajra volta a ser comentado em alguns meios de comunicação sobre exoplaneta, por ter sido descoberto numa caixa classificada do MI6, o serviço secreto da Inglaterra, como a CIA dos Estados Unidos, por exemplo. Um item considerado importante de cunho secreto para o país, que foi apreendido na década de 30 do século passado no Tibete. Esse artefato aparentemente religioso tem suas características informadas na classificação do MI6, como mais intrigante que o próprio urânio para os cientistas do país. Em seu arquivo está nomeado como uma bateria tibetana. Entretanto, sua real funcionalidade é o controle da frequência e campos eletromagnéticos. Como já abordado
no episódio 2. Numa das experiências do informante JP ou JP, veterano do exército americano, citou que uma de suas missões com felinos extraterrestres viu eles usarem o Vajra em uma das mãos. Ao apertarem, saía feixes elétricos. Outra testemunha sobre sua funcionalidade foi a Helena Danan, citada algumas vezes aqui no canal. Quando ela foi até a espaçonave de Ea, observou que existia um dentro da nave. Assim, Ea acabou mostrando a ela sua funcionalidade, parecendo como uma arma laser, citando como exemplo as espadas dos Jedi da saga Star Wars. Exo-saúde, fractal, espírito, alma, mônada, eu superior, supramônada, eu sou, a fonte criadora ou Deus. Tantos nomes diferentes que as pessoas se perdem na hora de identificar quem são ou o que são. A princípio, todos nós somos apenas um ser, o todo, manifestado em inúmeras formas. Essa é a unicidade. Numa visão simples e resumida, esse todo, o Deus Criador ou a fonte criadora, se manifesta primordialmente em consciências individualizadas, conhecidas como mônadas. Cada mônada pode ter uma vibração tão intensa que precisa ser subdividir para poder se manifestar em densidades mais densas, criando assim 12 superalmas, chamadas também de eu superior. Cada eu superior, para encarnar em densidades mais baixas e físicas, também precisa se subdividir na quantidade de 12. Cada parte dessa divisão é chamada de alma. Você e mais 11 almas gêmeas, que podem estar em qualquer planeta, galáxia ou até mesmo em outras realidades. Logo, cada mônada conta com 144 almas. A consciência monádica é o Eu Sou, a centelha divina que se manifesta em cada alma que pode encarnar no mundo físico. Agora, numa visão mais detalhada, momento que muitos estudiosos ficam confusos, a primeira manifestação criadora se encontra em sua consciência, o amor incondicional, e na atuação desse amor, cria ou dá origem a 7 criadores universais. Cada um desses manifestam inúmeros núcleos monádicos. Nesse momento, a cada vontade de experienciar algo novo, surge uma mônada, e em cada uma dessas mônadas saem os 12 eu superiores, e em cada um desses eu superiores, as 12 almas. Um exemplo prático, mapeando você, que é uma alma, um indivíduo manifesto da Terra, possui 11 almas gêmeas, distribuída pelo cosmos da criação, sendo possível o reencontro de alguns até mesmo numa encarnação. Vocês, 12, se reunindo, se dá o encontro da manifestação total do eu superior. E o encontro desses 12 eu superiores se dá a manifestação total da mônada. Em outras palavras, o reencontro das 144 almas individuais é a própria manifestação da mônada, que está em constante ligação com um dos criadores do universo e a fonte, também chamada de Deus. Exocultura. Na constelação de Câncer, sistema estelar de Muri-Urubá, localizado a mais de 500 anos-luz de distância da Terra, existem alguns planetas habitados. Em uma delas, há uma civilização chamada de Shena. No terceiro planeta, Shat-Akat-Tu, num primeiro momento, aparentam ser humanoides. Entretanto, são espécies raras de insectoides, vivendo em uma sociedade estruturada. Os Shena não são um resultado genético entre espécies, mas endêmicos para o mundo deles. Originalmente, eles tinham uma aparência de louva-a-Deus, mas com o tempo desenvolveram habilidades de mudança genética natural, chegando a se assemelhar aos humanos. O motivo dessa transformação é incompreensível. Uma possibilidade seria a causa de uma necessidade de sobrevivência ligada a um conflito passado distante com outra cultura invasiva. Entretanto,
Não existem registros físicos da sua história, apenas sendo possível obter informações através da disponibilidade da memória coletiva das colmeias, que para eles funciona como um upload. É um povo reservado e pacifista. São telepatas não vocais, usando a boca apenas para se alimentar de produtos vegetarianos. São ovíparos, botam ovo, e binários, 2 sexos. Membros da Federação Galáctica de Mundos e da Guilda Galáctica de Mercadores. Não possuem uma frota muito poderosa, o suficiente para defender seu sistema estelar, e não fazem parte de nenhum programa de enviados. O mais curioso de sua raça, como os louva-a-Deus Sakara, uma espécie com a qual eles são parentes, os Xena irradiam naturalmente um campo de distorção interdimensional que pode ser desconfortável de experimentar para os despreparados. Podem facilmente realizar telecinésia e controle mental. Fique ligado em nosso canal para acessar mais conhecimentos além da visão comum. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal da Exovisão. Agradecemos assim a sua participação nesse episódio. Até a próxima!